Nós negros sofremos racismo na Suécia? Hoje eu vou estar respondendo aqui o Atmik Hatrede. Acho que é assim que fala o nome dele. O nome não, o nome do canal deve ser, né? Então, hoje vai ser respondendo ele sobre se nós sofremos racismo aqui, né? Nós negros. Então, deixa eu me apresentar. Me chamo Célia Regina, sou uma brasileira pé vermelho que mora aqui na Suécia faz 17 anos. E todos os meus vídeos são baseados como eu vejo a Suécia e também as minhas experiências que eu tive aqui na Suécia. E hoje, gente, nada mais, nada menos, eu vou contar só as minhas experiências mesmo, né? Por ser uma pessoa negra, então eu vou contar as minhas experiências, tá bom? Então, deixa eu começar assim. Em todo lugar do mundo não existe, ou qualquer lugar do mundo, pode ser até lá, né, assim, digamos, um país que só tem, a maioria é negros, você vai sofrer racismo, entendeu? Em todo lugar do mundo. Sofrer racismo não, vai ter racistas, pessoa racista. Porque pessoas pobre de espírito, pobre de amor, pobre de carinho, pobre de coração, elas são assim, elas são podres por dentro, entendeu? Então elas não têm aquela capacidade de mentalizar que todos nós somos iguais, independente de cor de pele, de religião, independente de sexo, todos nós somos iguais. E trabalhando ali onde eu trabalho, que é uma casa de repouso, num asilo, onde as pessoas ali é a última estação, digamos, você vai morar ali, depois dali você não vai mudar mais em lugar nenhum, você só vai lá pra cidade do pé juntos, entendeu? Então, a gente vê que realmente nós não somos nada. Você pode ser rico como for, branco como for, preto como for, não adianta. Você vai morrer da mesma forma, você vai viver da mesma forma, sua velhice vai ser da mesma forma, entendeu? E acaba da mesma forma. Tem pessoas que, a gente somos ser humano, às vezes a gente fede já em vida mesmo, só pra você ter uma ideia, sabe? Então não devemos jamais pensar que a gente é maior, melhor do que uma outra pessoa. Não existe isso. Então, resumindo, vamos voltar aqui no assunto. Digamos eu nunca, assim, sofri um racismo que é, assim, descaradamente na minha cara, tá bom? Nunca sofri. Nunca cheguei num local, assim, a pessoa, você sentir, né? Apesar que nossa, se uma pessoa estiver olhando pra mim com um olhar de racismo, um olhar desfazendo, eu não vou saber que isso tá acontecendo, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que fica procurando olhares, que fica, sabe, procurando um jeito de ver se eu tô chamando a atenção de alguma certa forma. Eu sou eu. Eu não sei porquê. Eu acho que eu já passei tanta coisa aí no Brasil, então eu, assim, sou uma pessoa que eu me considero realizada, sabe? Eu sou uma pessoa muito bem comigo mesma, então as outras coisas não, infelizmente, felizmente, não me interessa nada, sabe? O que você pensa de mim não me interessa. A única coisa que eu não quero que você pense de mim, que eu sou uma pessoa, por exemplo, assim, de mau índole, porque eu não sou, mas de outras formas, tipo assim, se eu sou bonita ou negra ou feia, não me interessa, tá bom? Então, vamos começar assim. Por exemplo, onde que eu achava que eu sofria racismo? No meu primeiro emprego registrado, que era numa firma de recalchutagem de pneus. Lá não foi fácil pra mim. Aí eu não posso dizer que isso daí também só foi na parte do, tipo assim, o racismo, porque eu cheguei lá numa situação assim conturbada, sabe? Então, eu não sei se eles confundiam eu como amiguinha do chefe, porque eu sou amiga da mulher que era o dono, né? Aí eu não sei, gente. Eu só sei que eu pastei naquela firma que nem não sei o que, sabe? Então, mas não pelo chefe, entendeu? Não pelo chefe, era pelos os companheiros de trabalho. E olha só que era só homens, entendeu? Então eu não posso dizer pra você qual foi a situação ali, se foi racismo, mas eles nunca chegaram em mim e disseram essa negra ou esse tipo de coisa, pelo menos pra mim não, entendeu? De repente fala por trás, o que fala por trás não me atinge, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Aí depois também, o que eu posso dizer, por exemplo,
exemplo, eu nunca fui numa loja, e também se isso acontecer igual eu falei, tem gente que fala assim, nossa, eu entrei numa loja, a vendedora ficou me seguindo, assim, com os olhos, né? Porque aqui, graças a Deus, não existe esse negócio de você entrar numa loja, o vendedor ficar ali querendo te empurrar a coisa. O máximo que eles falam é um bom dia, uma boa tarde, se precisar de alguma coisa, estou aqui, tá? O máximo. Mas daí ficar rodando você atrás da loja, até oferecendo mais barato, assim, não existe isso aqui. Então, aí pra mim também eu nunca observei isso, sabe? Que tinha algum vendedor me olhando. Eu tava olhando as coisas, então eu não sei. Então, gente, não fica procurando olhar, não. Vai fazer o que você tem que fazer. Tá indo numa loja, você tá indo numa loja, vai lá e vai fazer o que você tem que fazer lá dentro da loja. Não tem que ficar olhando, procurando olhares, não. Isso é feio também até pra gente. Esse negócio de querer sempre procurar alguma coisa. Isso daí também é coisa de quem não é resolvido, tá bom, gente? Desculpa aí o modo de falar, mas que você é resolvido na sua cabeça, que você é uma pessoa linda, maravilhosa, sabe? É uma pessoa que só faz o bem pras pessoas quando você pode, né, fazer o bem. Também, se não puder fazer, também não faça o mal. Tá entendendo? Então, põe só isso na sua cabeça. O resto é o resto. Você não pode controlar os olhares das pessoas. E você não pode controlar o sentimento das pessoas. Então, eu nunca vi isso, uma pessoa me procurando com um olhar, vendo se eu vou fazer alguma coisa, porque eu sou negra e tal. Mas tem sim, a gente ouve muito relato disso. Mas se a pessoa ficou olhando pra você, o vendedor ficou olhando pra você, é porque você estava olhando pro vendedor, tá entendendo? Então os dois estavam se olhando. Mas se você tá olhando ali a sua roupa que você foi comprar, por exemplo, ou sua panela, enfim, ou sua joia, e você tá olhando aquilo lá, você não tá procurando olhares, você não vai ver, não, você não vai nem sentir, né? Então mais ou menos isso daí. Então nunca senti isso, tá bom? Agora, o que eu mais senti sempre, racismo, foi assim na minha convivência no trabalho, por exemplo. Agora, a minha última experiência que eu tive no trabalho. A minha chefe pegou e eu pedi pra ela, por exemplo, assim, porque aqui, vamos supor, você tem que trabalhar 24, 25 passes durante 5 semanas. Aí, como eu trabalhava à noite, eu falei, não posso trabalhar, por exemplo, se você tem que trabalhar 180 horas por mês, por exemplo, assim. Então, eu falei assim, eu não posso completar minhas 180 horas, porque às vezes eu ia pro serviço, ficava lá 4 horas, sabe? Em vez de ficar 8. Se eu ficasse 8 horas, então já diminuía, aí um dia de eu ir pro trabalho. Ela falou, não, eu não posso fazer isso. Eu não faço isso pra nenhum amigo de trabalho seu. Isso aí é injusto fazer com você, é injusto eu não fazer pros outros. Tá, aí trabalhei uns 2 meses assim e tal, né? Aí depois uma amiga de trabalho minha, ela é sueca, ela pegou e falou assim, mas por que você trabalha tantos passos? Por que você não trabalha só completar as horas, né? Você faz um passe de 8 horas e aí você não precisa ficar vindo tantas vezes assim, né? Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu falei com a chefe e ela falou que não pode fazer isso pra ninguém, que se ela fizesse isso pra mim, ia ser injusto com as minhas amigas de trabalho, né? Que ela não faz isso com ninguém. Aí eu peguei aí ela falou assim, o quê? Lógico que não. Ela faz isso com fulana, porque eu e a fulana trabalhava da mesma forma, sabe? 100%. Ela faz isso com a fulana sempre trabalhou assim, certo? Ela trabalha 17 passos, ela não trabalha 24 passos. E eu tinha que trabalhar 24 passos e a fulana trabalhava 17, tá entendendo? Aí eu falei, ah, é? Nossa! Aí eu cheguei na minha chefe e falei assim, então, sabe aquele dia que você virou pra mim e falou que não ia fazer assim, porque era injusto com meus amigos, porque você não faz isso pra ninguém? Então, olha, muito bonito isso no papel, né? Muito bonito da sua parte, muito bonito mesmo você pensar assim, fazer pra um outro o mesmo que você faz pra todos. Mas só que, em princípio, isso daí não é verdade. Você foi muito mentirosa, porque você faz isso com fulana. Olha que a fulana, ela trabalha 17 passes, muito difícil ela trabalhar 18 passes. Então, como que você acha uma pessoa justa? Você é uma pessoa mentirosa. Falei pra ela, sabe? E eu vou querer da mesma forma. Da mesma forma eu vou querer. Porque eu tenho direito a isso. Então é isso daí que acontece, sabe? Então você também você saber os seus direitos. Então isso daí, vamos supor, é preconceito? É racismo? Eu não posso classificar isso aí como um preconceito, um racismo, porque ela já fez muitas coisas erradas também com pessoas suecas, com pessoas de outro país que é branca. Tem pessoas suecas que não sabem todas as leis trabalhistas
dela. E ela usava isso daí e não fazia. Às vezes fazia pra uma pessoa e não fazia pra outra. Mas ela não fazia só com pessoas negras, só com pessoas de outro país. Ela sempre que ela podia dar uma rasteira, ela dava rasteira em qualquer um. Ela era terrível, ela é terrível. Eu falo, não é que ela morreu, não. É que ela saiu dali. Enfim. Então, o que eu aconselho também, vamos supor, você tá trabalhando numa empresa, certo? Você entra no sindicato, gente. Pagar o ACASA, onde que é o seguro-desemprego, isso daí é uma coisa obrigatória. É uma coisa obrigatória. Então, você paga o ACASA, porque se você fica desempregado, você não recebe seguro-desemprego se você não pagar o ACASA, tá bom? Mas, você também entrar no sindicato, porque o sindicato, muitas vezes, ele pode te ajudar nesse tipo de situação. Às vezes a gente fala assim, a firma é muito boa, gente, a firma é muito boa, não vou ficar pegando sindicato não, às vezes é um sindicato aí uns 200 coroas por mês, né, 300 coroas por mês, aí você fala, eu não vou ficar pegando sindicato não, mas às vezes ajuda sim, tá bom? Porque já me ajudaram em algumas outras situações, nenhuma situação que eu tive me ajudou, não foi em termos assim, não sei se foi em termos de racismo, foi coisas lá na firma. Então, o sindicato, ele sempre tem uma brochura que está falando tudo ali sobre leis de trabalho, certo? O que é certo, o que é errado, enfim. O importante, mesmo você acabou de chegar, mesmo você ainda não sabendo, não tá dominando o sueco, você pega essa brochura e vai lendo, vai lendo, vai lendo. Hoje, esse mês você entendeu tal coisa, então já é um ponto. O mês que vem você continua lendo, você vai entender mais uma outra coisa. Aí se tem dúvida de alguma coisa, você vai procurar, entendeu? E dá pra procurar na internet também. Por quê? Porque muitas coisas que aconteceu comigo no trabalho foi de eu não saber sobre leis no trabalho, entendeu? Então não dá pra dizer se foi racismo ou não. Mas agora em termos assim, de chegar num restaurante, como já aconteceu aí no Brasil. Você acredita que uma vez no Brasil, e eu não tava mal arrumada não, viu, gente? Porque no Brasil, eu nunca tive, assim, aquela coisa de sair todas esbengalada, não. Então, eu fui num restaurante com o meu marido, e aí era um lugar, assim, nobre, sabe? E vocês acreditam, gente, que eles não vieram atender a gente? Não vieram atender. E a gente saiu também, não falou nem oi, nem nada. E ainda o meu marido tentou, sabe, pedir, ele só fez assim com a mão, e o restaurante não estava cheio, mas não vieram atender. Aí nós pegamos e saímos do restaurante. Então isso daí foi o racismo, sim, né? Mas isso aí nunca aconteceu comigo aqui na Suécia. Aconteceu no meu país, mas nunca aconteceu aqui na Suécia. No meu país, já aconteceu de um patrão meu me contratar por telefone e eu estar trabalhando lá 4 dias, me sentindo super bem em uma recepção. E aí, no quarto dia, que era o último dia, que o terceiro dia era o terceiro dia de experiência, no quarto dia ele foi lá, e no terceiro dia eu já tinha passado, assim, as meninas que trabalhavam lá na recepção falaram, Célia, você vai ficar, sem dúvida nenhuma, você é ótima, maravilhosa, atende muito bem os clientes e tal, e eu achando que o serviço já era meu, né? No quarto dia, meu patrão chegou lá, o que ele fez? Ele pegou e me tratou bem ali, na minha frente, mas aí depois de uns 2 dias, assim, ele saiu com a minha melhor amiga, assim, pra festa e tal, né? E ele pegou e comentou com ela, você acha que eu vou ficar com uma negrinha daquela lá na minha recepção? Porque era num motel, né? Então, você acha que eu vou ficar com uma negrinha dessa na minha recepção? Jamais. Gente, aí depois de 2 dias eu tive a folga, eles me mandaram embora por telefone, eles ligaram na minha casa e me mandaram embora por telefone, não teve nem a capacidade de falar, Célia, ó, não dá, né? Ou até mesmo arrumar outra pessoa como eles fizeram, arrumou uma branca e no fim a branca, não deu nem um mês, a branca deixou ele na mão e pra quem que ele recorreu? Pra mim, entendeu? E ali eu fiquei os meus 5 anos trabalhando antes de vir morar na Suécia. Mas eu sofri sim preconceito racial aí no Brasil, coisa que eu não sofri aqui. Aqui nunca ninguém chegou e falou pra mim assim, é serviço de negro isso, viu? Entendeu? Então a gente cresceu com essas palavras. Então, serviço de negro aqui, pra mim, nunca falaram. Se fala pelas costas, é pelas costas. Também, nossa, você é uma negra bonita. Por que eu não posso ser uma mulher bonita? Então, a pessoa aí no Brasil que fala, nossa, que negra bonita, você é uma negra bonita. Não, eu sou uma mulher bonita, não precisa classificar. Porque quando eu vejo uma mulher bonita, uma branca, nossa, que mulherão, que mulher bonita, entendeu? Enfim, apesar que isso daí também não me atinge, mas é tipo que eu quero dizer pra vocês que aqui a gente não ouve esse tipo de ditado. Nossa, como você é uma negra bonita. Não existe isso também aqui.
Então, o que eu digo pra você que está vindo aqui pra Suécia? Sabe, faz sempre o seu melhor. Chega pra trabalhar e trabalha as suas 8 horas. Não fica olhando como que a pessoa trabalha, deixa eu trabalhar, porque isso daí também atinge muito você. Atinge porque aqui na Suécia, as pessoas não têm esse costume de trabalhar assim tão estressado igual a gente trabalha no Brasil. O estresse pra nós aí no Brasil é super comum, mas aqui já não é. Então, quando você chega numa firma aqui, você tá vendo o serviço pra fazer e as pessoas sentadas, esse tipo de coisa, aí você pega e às vezes você acaba se estressando. Eu falo de experiência própria, entendeu? E não funciona assim, gente. Aqui você não vai mudar o sistema, você não vai mudar nada. Você vai dançar conforme a música. Então, você chega no seu trabalho, você trabalha as suas 8 horas. Na hora que é a hora de fazer o seu fica, que é o seu 15 minutos normalmente, vai lá, faz seus 15 minutos, sabe? Não tem esse negócio de querer fazer mais do que as pessoas. Isso daqui não existe. As pessoas nem dão valor nisso, não. As pessoas nem gostam desse tipo de estresse no trabalho. As pessoas não gostam. Então, vai lá, faz o que você tem que fazer e pronto, acabou. E preconceito vai existir em todo lugar, em todo mundo. Isso, você que tem que cuidar da sua cabeça mesmo, sabe? Tipo, não deixar se abalar. A mesma pessoa chegar em você e falar assim, ô sua negra do inferno, esse tipo de coisa. Aí já é outras coisas, sabe? Aí me atinge, mas pegar e falar assim, mas essa negra, tipo, gente, não, imagina, não. Então vamos deixar as pessoas podres de lado e viva a sua vida, tá bom? Então é esse o recadinho que eu tenho pra dar pra vocês. Então, eu cheguei em casa e eu lembrei de um fato que eu acho bem interessante contar também, né? Então, a Suécia até... Então, hoje ela é bem miscigenada, a Suécia, mas até então não era. Por exemplo, quando eu cheguei na Suécia, ou até mesmo quando eu comecei a trabalhar ali no asilo, aqui o bairro onde eu moro já não tinha muitas pessoas de cores. Hoje já tem bastante, mas antes não. Então, logo quando eu comecei a trabalhar no asilo, a gente sempre deparava com idosos com medo de aceitar ajuda de, principalmente, homens negros, entendeu? Porque eles nunca tinham encontrado muitas pessoas ali, eles, né, adquiriu o Alzheimer, hoje tem a demência, né? Então ela acaba voltando muito no passado e aí então ela às vezes ela acha até que ela é uma criança, entendeu? A certo tipo de pessoas, né? Dependendo do grau que já está a doença. Então a pessoa ela acaba achando que está com um estranho, né? E muitas vezes ainda quando a gente às vezes está conversando assim, tal, eles veem que a gente não fala assim o sueco limpo, né? Aí tem velhinhos assim que fala, às vezes pensa que tá em outro país, assim, sabe? Já aconteceu isso também, da pessoa achar que tá em outro país. Eu tô na Suécia, tal, sabe? Porque vê bastante negros, né? Onde eu trabalho, hoje em dia quem predomina mais são mais as pessoas, os imigrantes que trabalham mais ali. Então, às vezes já aconteceu de velhinhos também ver bastante imigrantes e imaginar onde que eu estou, né? Os idosos, eles ficam com medo. Então, é isso daí, gente. Eu também queria falar. Então, logicamente pode existir racismo, mas também ao mesmo tempo, né, tem o racismo e tipo assim, aquela coisa deles não terem convivido também com pessoas negras, né? Mas tudo faz parte e da evolução, né? Então, as pessoas que hoje ainda vivem naquela coisa lá do passado é porque não anda com a evolução, né? Então, tem isso daí também. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aquele joinha. E outra coisa, gente, olha, me siga lá no Instagram, que eu estou sempre lá no Instagram agora. Tá bom? E beijo pra vocês. Tchau, seja feliz!